O direito processual do trabalho constitui um dos mais importantes ramos do ordenamento jurídico brasileiro, sendo responsável pela disciplina dos mecanismos destinados à solução dos conflitos decorrentes das relações de trabalho. Dentro desse contexto, os dissídios trabalhistas assumem papel central, pois representam os conflitos submetidos à apreciação da Justiça do Trabalho. A palavra dissídio significa divergência, controvérsia ou litígio, e no âmbito trabalhista corresponde às disputas surgidas entre empregados e empregadores, individual ou coletivamente considerados. A Constituição Federal de 1988 consolidou a Justiça do Trabalho como órgão do Poder Judiciário especializado, incumbido de processar e julgar as controvérsias oriundas da relação de trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição. Os dissídios trabalhistas podem ser classificados em dissídios individuais e dissídios coletivos, sendo que os primeiros dizem respeito a conflitos específicos entre empregados e empregadores determinados, enquanto os segundos envolvem interesses de categorias profissionais ou econômicas. O dissídio individual trabalhista caracteriza-se pela existência de uma pretensão resistida envolvendo direitos subjetivos de um ou mais trabalhadores identificáveis. Pode ocorrer de forma simples, quando há apenas um reclamante e um reclamado, ou plurima, quando vários empregados ajuizam ação contra o mesmo empregador em razão de causa comum. O processo do trabalho possui princípios próprios, como o princípio da proteção, da simplicidade, da oralidade, da celeridade, da concentração dos atos processuais e da busca da verdade real. Todos voltados à efetividade da tutela jurisdicional trabalhista. A reclamação trabalhista é o instrumento processual por meio do qual se instaura o dissídio individual perante a Justiça do Trabalho. A petição inicial deve conter a designação do juízo, qualificação das partes, breve exposição dos fatos, pedidos certos e determinados, valor da causa e assinatura do reclamante ou de seu advogado. Após o ajuizamento da ação, ocorre a notificação da parte reclamada para comparecimento à audiência, na qual será inicialmente proposta a tentativa de conciliação, evidenciando o forte caráter conciliatório do processo trabalhista. A ausência injustificada do reclamante importa arquivamento da reclamação, enquanto a ausência do reclamado gera revelia e confissão quanto à matéria de fato, salvo hipóteses legais de exceção. O rito ordinário é o procedimento comum aplicado às causas trabalhistas cujo valor exceda 40 salários mínimos e também às demandas que, pela complexidade, não se enquadrem nos procedimentos especiais. Trata-se do procedimento mais amplo e completo da Justiça do Trabalho, permitindo maior dilação probatória e observância integral das fases processuais. No rito ordinário, a audiência pode ser una ou fracionada, sendo comum a divisão entre a audiência inicial, destinada à tentativa conciliatória e à apresentação da defesa, e a audiência de instrução e julgamento, voltada à produção de provas e razões finais. A defesa do reclamado normalmente é apresentada sob a forma de contestação, podendo conter preliminares processuais, impugnação aos fatos narrados pelo autor, apresentação de documentos, exceções e reconvenção. A reconvenção consiste em ação proposta pelo réu contra o autor no mesmo processo, desde que haja conexão com a demanda principal. Encerrada a fase instrutória, o juiz profere sentença, decidindo os pedidos formulados. Contra a sentença cabe recurso ordinário ao Tribunal Regional do Trabalho, observados os pressupostos recursais como tempestividade, preparo e legitimidade. O rito ordinário admite ampla produção probatória, incluindo prova documental, testemunhal, pericial e depoimento pessoal das partes. A prova testemunhal possui relevância significativa no processo do trabalho em razão da informalidade presente nas relações laborais e da frequente inexistência de documentação completa. A perícia é comum em ações envolvendo adicional de insalubridade, periculosidade ou doenças ocupacionais. O princípio do livre convencimento motivado permite ao magistrado valorar as provas conforme sua convicção, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O procedimento sumaríssimo foi introduzido pela Lei nº 9.957 de 2000 com o objetivo de conferir maior celeridade às causas trabalhistas de menor complexidade. Aplica-se às demandas cujo valor não exceda 40 salários mínimos na data do ajuizamento da ação. O rito sumaríssimo busca concretizar os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.
Nesse procedimento, a petição inicial deve conter pedidos certos, determinados e líquidos, com indicação precisa dos valores correspondentes. Não se admite citação por edital, sendo necessária a correta identificação e localização do reclamado. As audiências devem ser unas, concentrando todos os atos processuais em uma única sessão sempre que possível. O número de testemunhas é limitado a 2 para cada parte, diferentemente do rito ordinário, no qual podem ser ouvidas até 3 testemunhas. O rito sumaríssimo restringe algumas possibilidades recursais e busca simplificar a tramitação processual, reduzindo formalidades excessivas. A sentença deve mencionar expressamente os elementos de convicção do juízo, e os recursos possuem tramitação prioritária. O procedimento sumaríssimo não se aplica à administração pública direta, autárquica e fundacional, em razão das peculiaridades inerentes ao interesse público e às prerrogativas processuais do ente estatal. O rito sumário, também denominado procedimento de alçada, foi instituído pela Lei nº 5.584 de 1970 e aplica-se às causas de até 2 salários mínimos. Nesse procedimento, as decisões proferidas em regra não comportam recurso, salvo quando houver discussão de matéria constitucional. O objetivo do rito sumário é proporcionar solução extremamente rápida para demandas de reduzido valor econômico. A simplicidade é característica marcante desse procedimento, em que prevalece a oralidade e a informalidade. Embora tenha perdido relevância prática após o surgimento do rito sumaríssimo, o rito sumário permanece previsto no ordenamento jurídico trabalhista brasileiro. O sistema processual trabalhista busca equilibrar celeridade e segurança jurídica, garantindo acesso efetivo à justiça sem comprometer o contraditório e a ampla defesa. Os recursos trabalhistas desempenham função essencial na revisão das decisões judiciais. Entre os principais recursos previstos na Consolidação das Leis do Trabalho encontram-se o recurso ordinário, o recurso de revista, os embargos, o agravo de instrumento, o agravo de petição e os embargos de declaração. O recurso ordinário é cabível contra decisões definitivas ou terminativas das varas do trabalho. O recurso de revista, dirigido ao Tribunal Superior do Trabalho, destina-se à uniformização da jurisprudência trabalhista e exige demonstração de divergência jurisprudencial ou violação literal de dispositivo legal ou constitucional. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo utilizados para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial. A execução trabalhista constitui fase fundamental do processo do trabalho, pois visa assegurar a efetiva satisfação do crédito reconhecido judicialmente. Diferentemente do processo civil tradicional, a execução trabalhista pode ser impulsionada de ofício pelo juiz, em razão do interesse social envolvido na tutela dos direitos trabalhistas. A execução inicia-se com a liquidação da sentença quando o valor da condenação não estiver previamente definido. Após a liquidação, o executado é citado para pagamento da dívida, sob pena de penhora de bens. A penhora recai preferencialmente sobre dinheiro, podendo atingir contas bancárias, imóveis, veículos e outros bens do devedor. O sistema Bacen-Jude, posteriormente substituído pelo Sisbajude, tornou mais eficiente a constrição de ativos financeiros. A fraude à execução e a desconsideração da personalidade jurídica são institutos frequentemente utilizados para impedir que empregadores ocultem patrimônio com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito trabalhista. A desconsideração da personalidade jurídica permite alcançar os bens pessoais dos sócios quando houver abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial. No âmbito coletivo, os dissídios coletivos correspondem aos conflitos entre categorias profissionais e econômicas, normalmente representadas por sindicatos. Enquanto o dissídio individual envolve interesses concretos e individualizados, o dissídio coletivo refere-se a interesses abstratos e gerais de grupos ou categorias. Os dissídios coletivos podem ser de natureza econômica, jurídica ou de greve. O dissídio coletivo econômico busca a criação de novas condições de trabalho, como reajustes salariais, benefícios ou alteração de cláusulas normativas. O dissídio coletivo jurídico destina-se à interpretação de normas coletivas já existentes. Já o dissídio coletivo de greve tem por objetivo solucionar controvérsias decorrentes do exercício do direito de greve.
A Constituição Federal reconhece a legitimidade dos sindicatos como representantes das categorias profissionais e econômicas, conferindo-lhes papel central na negociação coletiva e na instauração de dissídios coletivos. A negociação coletiva constitui instrumento preferencial de solução dos conflitos coletivos de trabalho, valorizando a autonomia privada coletiva e o diálogo social. Somente quando frustrada a negociação é que se admite a instauração do dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho. A Emenda Constitucional número 45 de 2004 introduziu importante modificação no artigo 114 da Constituição ao exigir comum acordo entre as partes para juizamento de dissídio coletivo de natureza econômica. Salvo em situações envolvendo greve em atividade essencial com possibilidade de lesão ao interesse público,